E começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, gente, novamente. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenísia Freire. Tá? A gente vai dar continuidade às atividades que estavam sendo feitas, os assuntos que estavam sendo dados a respeito do Egito. Na última aula a gente falou a respeito dos faraós, especificamente, tratando sobre a hierarquia social também existente na sociedade, a hierarquia social da sociedade, mas existente ali no Egito Antigo, né? E agora a gente vai trabalhar especificamente a respeito da importância do Rio Nilo e a forma que ela vai influenciar na própria construção da sociedade egípcia, tá? E aí então a gente começa lá na página 46, o capítulo 5 lá do livro. Vocês peguem aí para a gente poder acompanhar e dar continuidade a esse trabalho, a essa aula. Vocês entenderam? Vamos lá? Então, lá na página 46 a gente vai ter o seguinte. O Egito está situado no nordeste da África. Atualmente tem o nome oficial de República Árabe do Egito e a sua capital é Cairo, uma das mais importantes cidades do continente. A maioria da população segue a religião muçulmana e fala o idioma árabe. A gente já tinha falado sobre religiosidade durante essa época do Egito Antigo, em que eles eram politeístas, né? Então, no decorrer do tempo, eles vão deixar de lado essa ideia do politeísmo, da crença em vários deuses, para poder acreditar em um único Deus, né? Então, eles passam a ter, dentro da sua religiosidade, eles passam a ser muçulmanos. É interessante a gente ver o seguinte. Não, ainda não. Durante o século XX, o país investiu na construção de barragens para evitar os danos provocados pelas cheias do Nilo e para melhor utilizar os recursos oferecidos por seu único rio. Isso permitiu o desenvolvimento do cultivo de trigo, arroz, milho, cana-de-açúcar, algodão, além, além da produção de energia de origem hidráulica. E aí, quando a gente for falando sobre a importância do Rio Nilo durante a época do Egito Antigo, de como funcionavam as coisas lá no Egito, antigamente, a gente vai ver que desde aquela época já existia essa ideia sobre a construção de barragens e sobre essa necessidade do desenvolvimento do cultivo, da agricultura, até porque naquela época a grande maioria dos reinos eles sobreviviam através da agricultura. A gente não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje, a gente não tinha essa ideia da industrialização da forma que a gente tem hoje. Então, naquela época, o que gerava riqueza dentro da sociedade era justamente a parte da agricultura, né? A agricultura e o comércio, que era gerado também a partir daquela agricultura, né? Então, tudo você tinha, tudo você conseguia através do que você produzia em suas terras. E a existência do rio Nilo vai ajudar muito isso por conta do campo extremamente fértil para a agricultura deles. E pronto. E a agricultura é a construção de grandes obras para controlar e aproveitar as águas do Nilo e as atividades praticadas há milhares de anos na região. Elas estão na base da formação cultural, organização política, a sociedade egípcia, uma das mais antigas do mundo. Normal. O cafezinho já está no final, mas para dar uma força a mais. Aí a gente vai ter lá ainda. Grande parte do território egípcio localiza-se no deserto do Saara. Vocês vão ver no mapinha que vai aparecer aqui, eu acho. Aqui. Em algum lugar vai aparecer aqui assim. Tem um armário aqui, mas essa área ocupada desde a pré-história, essas primeiras cidades se formaram cerca de 5 mil anos atrás. Pra vocês terem uma ideia do tempo de quando o reino egípcio do Egito Antigo ele existiu, né? Então há 5 mil anos atrás era que houve todo o desenvolvimento do que era o Antigo Egito a partir do Rio Nilo, porque se não fosse o Rio Nilo ele simplesmente praticamente não existiria, né? Era tudo deserto no local e você tem um riozinho passando por ali e a partir desse rio é que vai gerar
toda a fertilização daquele caminho que vem no entorno dele. E aí você imagina como foi possível a sedentarização de grupos humanos e desenvolvimento de cidades em uma região árida como essa. Região árida, região desértica, né? Você vivia lá no deserto do Saara, então deserto vai ter areia e vento, basicamente. E gente nômade, andando com aqueles camelos, assim, carregando as coisinhas nas carcundas. E aí vai levando para um lugar e outro e tal. Então aquele povo acabava sendo muito nômade. Eles não tinham exatamente para onde ir, para onde ficar, porque eles dependiam muito da produção de insumos, da produção daquilo que eles precisavam consumir. Né? Então, se você está dentro do deserto, você está no meio do deserto, assim, você vai comer o quê? Areia? Não, melhor não. De que modo, então, os antigos egípcios obtinham alimentos para sobreviver e como se organizavam socialmente? Essa parte da organização social a gente já falou um pouco quando falamos sobre os faraós, mas a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes assim quando for trabalhar essa parte das camadas sociais que existiam. Eu feri meu dedo, que existiam lá no Egito Antigo. E aí, alguns vestígios como registros escritos e pinturas e construções possibilitam o estudo do modo de vida dos antigos egípcios e de como sua cultura milenar se desenvolveu. Ai, eu quase derrubei as coisas aqui agora. Tá. Aí lá na página 47, a gente tem o seguinte. A importância do Nilo. O Egito é banhado pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Vermelho. E aí, novamente, vocês vão ver o mapa aqui do lado, que aí vai mostrar justamente como era formado o Antigo Egito, quais países faziam parte desse caminho que o Rio Nilo percorria, que era justamente nesse entorno que houve a existência do Alto e do Baixo Egito. Aquilo que a gente já tinha falado, inclusive, na aula anterior, quando a gente fez uma introdução, mais ou menos, como é que funcionava o Egito, a ideia do porquê de ser o Alto Egito, do porquê de ser o Baixo Egito, apesar de que no mapa vocês veem que a parte do Baixo Egito fica em cima, o Alto Egito fica embaixo. Mas a verdade é porque, como existe uma região montanhosa também nessa área, o Egito ele vai começar nessa parte mais interna, que vai ser mais alta, de onde vai surgir o próprio Rio Nilo, lá na Núbia, se eu não me engano. E aí ele vai percorrendo até chegar no delta do Rio Nilo, que desemboca lá no mar Mediterrâneo, que vai ser justamente a parte do Baixo Egito. E o delta é por conta do próprio formato de triângulo que vai ter, que o triângulo que é conhecido também como o delta. Né? Então, aí o Egito é banhado pelo mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. O único rio que corre em seu território é o Rio Nilo, que nasce na região central da África e deságua no mar Mediterrâneo. E aí a gente vai ter essa bacia hidrográfica do Rio Nilo. O que é uma bacia hidrográfica? Pergunta para o professor de geografia. Não, mas bacia hidrográfica vai ser toda aquela região que vai ser banhada, que vai sofrer influência do Rio Nilo. E aí a gente vai passar por 10 países. Além do próprio Egito, vai ter Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e a República Democrática do Congo. Tá? O Egito ele é chamado como a dádiva do Nilo porque sua própria existência, todo o seu desenvolvimento ele vai se dar por conta da existência do Rio Nilo. Se não fosse o Rio Nilo, não existiria Egito com toda a história, com toda a riqueza da história que a gente conhece hoje. Né? Então, inclusive, é interessante a gente falar que a maior parte da população do Egito ele vai se concentrar em apenas 4% do território. Se for considerar toda essa parte do Alto Egito e do Baixo Egito, toda essa região banhada pelo Rio Nilo, apenas 4% do território vai concentrar a maior parte da população. Vai ser em torno de 70%, 80% da população somente dentro de 4%. Esse 4% que vai ser justamente em todo o entorno do Rio Nilo, lá ele passeando lá suas curvas, e aí todo o entorno dele vai ter
esse desenvolvimento, as pessoas elas vão construir as suas casas, vão construir o seu território dentro dali. Então, quando a gente olha para um mapa que fala sobre essa região do Nilo, vocês veem que geralmente se coloca uma parte verde, né, mais escura assim, no entorno dele, que é justamente a parte que é mais populosa, né, que tem um desenvolvimento maior, porque é uma área que é fértil, que é de onde você pode fazer, onde eles puderam fazer, desenvolver toda a sua produção para a sua subsistência. Então, se você tem uma alta produção para você consumir dentro dessa área, consequentemente a maior parte da população vai estar justamente nessa área. É como se a gente fosse pensar, por exemplo, qual é a área mais populosa do Brasil hoje? É a região de São Paulo. Por quê? Porque lá você consegue encontrar diversos serviços. Então, vai ser extremamente populoso ali. Quanto mais você for indo para o interior, ainda mais os interiores que não tem muito para a sua subsistência, você não vai conseguir encontrar tanto trabalho quanto encontra nas capitais, não vai encontrar tantas terras, às vezes tantas terras produtivas quanto vai encontrar em outros locais. Então, esses locais que têm menos atrativos, eles vão ser menos povoados também. Sim, aí a gente vai para o seguinte. Ao se aproximar do mar Mediterrâneo, se abre como um leque e forma o delta do Nilo, que é a região chamada assim porque o curso das águas lembra o formato da letra grega delta. Isso é o que eu tinha falado, mas é o que consta no mapa, que aí ele tem essa abertura, esse flanco, né? Que aí vai dividindo o Rio Nilo, ele vai criando vários afluentes que vão desembocando lá no mar Mediterrâneo. E aí outra coisa que é interessante a gente falar é que assim, durante muito tempo o Rio Nilo foi considerado como o maior rio do mundo. Ele tem são 6.650 quilômetros de extensão, desde o seu nascimento lá na Núbia. Ele percorrendo todo esse caminho vai chegar a um total de 6.650, sendo que, claro, a gente vai ter que levar em consideração que no decorrer dos anos a falta de cuidado muitas vezes que existe com essa bacia hidrográfica, com os nossos rios, a gente pode ver isso muito aqui no Brasil também, que o poder público e os próprios moradores acabam não cuidando muito bem dos seus rios, jogando esgoto, jogando lixo. Quando você destrói a mata que existe ao redor também dali, você vai criar um assoreamento daquela área, ou seja, se você tira as árvores que existem naquele entorno, quando a chuva cai, quando pega ali mais forte, a tendência é que aquela terra batida que esteja dos lados, elas comecem a descer para dentro do rio. Então aquele rio ali vai acabar virando lama, né? Então, algumas partes do Nilo meio que já aconteceu isso. No Brasil, a gente vai ver vários rios que deixam de existir porque se acaba com a mata que existe no seu entorno também, né? Mas enfim, aí o Rio Nilo ele tem em torno de 6.650 quilômetros de extensão. O Rio Amazonas, até alguns anos atrás, deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui, não tenho. O Rio Amazonas, ele tinha, a princípio, até mais ou menos 2016, a sua medida teria sido de 6.400 quilômetros de extensão. Só que se descobriu que ele tinha um pouco mais além disso. E ele vai para quase 7.000 quilômetros. São 6.992 quilômetros de extensão do Rio Amazonas. Então ele vai acabar ultrapassando com folga aí o Rio Nilo, né? Mais de 300 quilômetros de extensão a mais. Isso descoberto recentemente, lá em 2016. Tá. Agora sim. A foz do Rio Nilo, ele tem uma característica própria, que é esse formato de delta, né? Esse triângulo. E a maior do mundo, se dividindo em uma série de canais que correm para o mar Mediterrâneo, esses afluentes, que a divisão do Rio Nilo, a parte final do Rio Nilo, que vai se dividir em vários afluentes.
vários canais, e inclusive é por isso que no próprio mapa vocês veem que todo o entorno do Rio Nilo você vai ver uma faixa contínua, e chegando lá nessa parte do delta, essa faixa ela vai aumentar de tamanho por conta desses próprios canais. Então, cada canal vai ter mais um pedacinho de verde escuro assim, uma área um pouquinho maior, um pouco mais fértil também, por isso que nesse final ele vai ter essa abertura em formato de delta, né? Já nos tempos pré-históricos, o Vale do Rio Nilo e as áreas próximas ao delta atraíram muitos moradores por causa das condições favoráveis para a agricultura. Se você tem se você tem um rio correndo ali do seu lado, consequentemente aquelas terras elas vão ser fertilizadas, né? E essa fertilização vai ajudar justamente para que você possa desenvolver a sua agricultura. Então você vai acabar desenvolvendo a sua agricultura em todo esse entorno do Rio Nilo, justamente porque vai haver a fertilização dessa área, né? Era para eu estar olhando para a câmera que está desse lado, eu estou olhando em outra direção, mas vocês percebem. Enfim. Na antiguidade, o Vale do Nilo também proporcionava ligação com os povos de outras regiões da África, como os cuxitas, que habitavam a Núbia ao sul do Egito. Os cuxitas a gente vai falar em outro momento também, um pouco mais para frente, assim, todos os povos que viviam nessa região que tinham influência também do Nilo. Mas nesse caso a gente vai dar prioridade nesse momento ao Egito, tá? Okay. Inclusive assim, essa parte da fertilização é interessante que a gente possa falar sobre um tipo de produto que era produzido naquela época, que era chamado de humus, que era um fertilizante natural de cor escura, e inclusive por conta disso eles chamavam aquela região de Kemet, que significa terra negra, que era justamente por esse fertilizante, esse produto da decomposição de diversos materiais orgânicos formavam essa terra mais escura. Então o Kemet significa justamente terra negra, humus, terra escura, terra negra. Em oposição ao Desret. Esse nome daqui. Que significava terra vermelha, que é aquela terra mais árida, aquela terra que tinha, que era a área desértica, né? De onde você tinha muito mais dificuldade de fazer a fertilização, você tinha muito mais dificuldade de produzir algo nessas terras, justamente porque você não tinha uma fertilização, você não tinha umidade suficiente para poder chegar e plantar algo para que se desenvolvesse ali. E aí então os produtos que os egípcios compravam de outras regiões chegavam pelo mar Mediterrâneo, lá por cima. Por vezes esse mar, assim como a península do Sinai, foi a porta de entrada também para novos invasores, para povos invasores, desculpa, como os Ixos, os assírios, os babilônios e os persas. Aí a gente tem o seguinte. Entre os meses de junho e setembro, em decorrência das chuvas que caíam lá na nascente, lá na região da Núbia, o nível das águas do Nilo subia cerca de 16 metros. 16 metros. Invadindo as margens e deixando as terras úmidas prontas para o plantio. E aí é interessante a gente ver o seguinte. Os egípcios eles precisaram domar o rio Nilo, digamos assim, porque se você tem um canal que não tem uma organização, se você deixa de qualquer jeito ali, quando ele vai ganhar esse volume maior de água por conta das chuvas que caíam lá na nascente, a tendência é essa água ir invadindo todos os... e ultrapassando esse canal e invadindo todos os outros locais que estão dos lados, né? Ele vai ultrapassar os limites do que você precisa. E aí atingiu as construções que eles faziam às margens do rio. Então eles precisaram canalizar o rio Nilo, eles precisaram cavar um pouco mais ali, fazer
todo um projeto em que eles domassem o rio para que, quando houvesse essas inundações, fossem inundações controladas, tá? E aí, como na imagem que vocês têm aí no livro, como tem essa imagem daqui também, vai mostrar como é que eles faziam isso. Então, quando o volume de água diminuía, eles faziam a plantação toda no entorno do rio, e aí era o período que eles tinham para plantar, colher, até esperar novamente o rio Nilo, por conta desse período de junho a setembro, voltar a encher. E aí, quando voltava a encher, voltava a trazer esse humus, a fertilizar a terra. Quando voltava a baixar, eles faziam a mesma coisa. Aquele processo, ano após ano, fazendo sempre do mesmo jeito, né? E pronto. As enchentes atingiam todo o curso do Nilo e algumas vezes destruíam plantações e moradias. Olha só. Para evitar esses danos, os egípcios mediam o nível de água com o uso de grandes réguas de madeira fincadas no solo. Tipo isso aqui. O que é que eram essas réguas? Como a gente vê, por exemplo, nas barragens, nas represas, para que a gente possa ver qual é o volume de água acumulado ali. Então essa régua vai servir justamente para você ver qual é o volume de água acumulado, que vai fazer com que você tenha uma noção de como vai conseguir fazer as suas atividades a partir daquilo, né? Então, se a gente for pegar essas barragens de hoje em dia, se a gente for pegar essas represas de hoje em dia, o volume de água que tem ali vai ser o suficiente para você analisar algumas possibilidades de irrigar as plantações do local, de usar aquela água para poder passar por um tratamento para o consumo da cidade ou para geração de energia e assim por diante, né? Não vou entrar nesses pormenores, não. Então, para evitar esses danos, os egípcios mediam o nível de água com os de grandes réguas de madeira ficando no solo. Assim, calculavam com que velocidade as águas subiam, de acordo com esse volume de água que descia de lá da nascente nas épocas de chuva. E o que ajudava a prever quando é que poderia ocorrer uma nova enchente. Claro, nem sempre isso se conseguia prever, porque isso depende muito da quantidade de chuva. Assim como a gente vê hoje em dia, que quando cai muita chuva na cidade, e aí o pessoal fala, pô, choveu, sei lá, choveu, o que choveu hoje foi toda a previsão que choveria para o mês de maio, digamos assim. Choveu num dia só. Então, isso não tem como prever. Mas existem as médias, né? Então, o que eles faziam naquela época era justamente isso. Eles tinham uma média de quanto costumava encher nos anos anteriores, e aí eles faziam todo o planejamento em cima disso, né? E pronto. Construíram canais de irrigação, barragens e grandes reservatórios para melhor utilizar a água. E entre outubro e junho, o rio voltava ao nível normal e era a época de semear as terras fertilizadas pelo lodo e fazer a colheita, né? Isso aí é o que a gente já estava falando antes. Então, durante todos esses outros meses, as chuvas se concentravam predominantemente entre os períodos de junho e setembro, e todo o restante do ano, de outubro até o junho do ano seguinte, era quando o rio voltava ao nível normal dele, e aí que era possível fazer toda a semeadura, fazer o cultivo das terras, se aproveitando da fertilização através do humus, principalmente. E quando se aproximava um pouco mais já do período das novas chuvas, eles faziam as colheitas. E aí, a partir das colheitas, tinha todo o armazenamento, a estocagem. Então, deixa eu ver. E aí tinha o armazenamento, a estocagem. Pronto, a gente pula lá na página 48. Que aí tem o trabalho agrícola e artesanal. A agricultura ocupava as áreas férteis, às margens do Nilo, e era a principal atividade econômica no Egito Antigo, assim como todas as civilizações que ocorreram durante
esses períodos antigos, eles se voltavam muito à agricultura porque era basicamente o que você tinha para poder gerar a sua subsistência e também o excedente ser utilizado no comércio. A geração de riqueza naquela época se dava através da própria agricultura, já que não existia a ideia de capitalismo como a gente conhece hoje e não existia essas indústrias, né? Toda essa industrialização como a gente vê hoje através das tecnologias, né? Então isso aqui a gente está falando de 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Então a ideia vai ser justamente através sempre da produção agrícola, do artesanato também, que vai existir muito naquela época, né? E pronto. O cultivo era diversificado. Alface, cebola, alho, trigo, cevada, uva, tâmara, papiro, linho e algodão. E aí os egípcios complementavam a alimentação com a pesca, realizados com arpões, redes, anzóis. Faziam pão, vinho, cerveja, tecido de linho, algodão. Com as fibras do papiro, produziam cestas, cordas, esteiras, sandálias e folhas que utilizavam como papel para escrever. Também fabricavam tijolo, utensílio de argila e cerâmica, objeto de couro. Utilizavam ouro, bronze, madeira, um monte de coisa aí. Vocês veem aí no final da página 48. E aí tinha uma coisa interessante também lá naquela época em que eles... E pronto, aí então eles estocavam os cereais para poder alimentar a população. O que é que existia naquela época? Existia uma ideia, não de... Depois a gente vai acabar estudando sobre isso também, comunismo, socialismo, como é que funcionava as sociedades nessa época, mas toda a produção do que era, dos alimentos que eram produzidos, que eram colhidos naquela época, eles armazenavam. Claro, a prioridade era alimentar o faraó, alimentar a realeza, a nobreza, tá, os mais ricos. Mas também esses alimentos que eram gerados, que eram produzidos, eram armazenados para poder ser repassado para a população mais pobre, os camponeses, os escravos também que existiam naquela época. Então, tudo era repassado para essa população em geral. E aí, além disso, eles precisavam garantir também as futuras colheitas, então eles costumavam estocar bastante semente de tudo aquilo que eles produziam para a próxima semeadura. Né? Eles tinham o que se chamava duplo celeiro real, que eram armazéns que eram distribuídos em todo o país. Esses duplos celeiros reais eram armazéns que eram distribuídos por todo o país, em que eles faziam esse armazenamento e eles costumavam fazer a limitação, era a limitação do consumo em períodos de abundância e estocavam o máximo possível para que eles pudessem se precaver contra épocas que as cheias eram insuficientes, que eles pudessem, ou excessivas, né? Que eles pudessem ter algum tipo de perda na produção agrícola. Então, sempre que eles tinham uma produção boa, um ano de uma boa colheita, eles não consumiam tudo que colhiam naquela época. O que eles faziam vão pegar esse excesso aqui e vamos guardar, porque caso venha a ocorrer no próximo ano, na próxima colheita, ser abaixo daquilo que é o suficiente para poder alimentar a nossa população, para poder fazer o comércio e tudo, garantir uma arrecadação também, então a gente vai estocar esse excedente, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa parte. Uma parte vai ser para alimentar a população, digamos que fez isso daqui. Aí você tira uma parte para alimentar a população, outra parte para vender e outra parte vai guardar justamente para quê? Caso no ano seguinte a colheita seja ruim, você tem já uma quantidade de comida guardada para poder alimentar a sua população, para que não precisem passar fome, para não ficar na miséria, para que não morra gente. Então, essa ideia de se estocar
uma quantidade suficiente para que a população não sofra as consequências de uma colheita ruim no ano seguinte, era sempre feito pelos egípcios. Eles geravam alta produtividade agrícola e tinham um controle populacional que conseguia permitir uma disponibilidade de recursos suficientes para poder alimentar toda a população e também manter uma mão de obra. Se vocês forem parar para pensar assim, como é que se foram construídas pirâmides naquela época lá do Egito Antigo? Você se utilizava da própria mão de obra da população, dos camponeses. Os egípcios tinham escravos? Tinham. Mas, geralmente as atividades, esse tipo de atividade, para construir os canais de irrigação, para construir as barragens, para construir as pirâmides, não eram feitas exatamente pelos escravos. Até mesmo porque a quantidade de escravos era muito menor do que a quantidade de pessoas que estavam lá na camada mais baixa da população, né? Dos camponeses, comerciantes, agricultores. Então, boa parte dessa população, que era mais baixa, é que faziam essas atividades de construção. Então, algumas vezes eles eram retirados da colheita, eram retirados da parte da agricultura para trabalhar dentro dessas construções. Então, se você tira daqui, você precisa repor de alguma forma. Se eles não estão produzindo alimentos, é obrigação do Estado alimentá-los. Então, lá no Egito, eles trabalhavam dessa forma, né?